Olá, boa tarde. Vamos fazer hoje uma análise ao setor da construção, a análise setorial. E o benchmark para o setor da construção vai ser a gigante francesa Vinci. Este título tem vindo a apresentar aqui, sobretudo durante o ano de 2015, um comportamento bastante impressionante do ponto de vista técnico, sobretudo se tivermos em consideração que estamos a falar de uma construtora, que é um setor que a nível europeu tem estado com algumas dificuldades. O título está neste momento muitíssimo próximo de máximos, aliás, mesmo em máximos de muito longo prazo, desde 2007 que não estava a valores tão elevados e temos já nesta fase uma grande aproximação aos níveis de 2007. Repare-se que esta subida significativa durante o último ano foi galvanizada por um duplo fundo. A partir do momento em que tivemos a ativação deste duplo fundo, tivemos então a ativação do padrão e depois uma reação muitíssimo forte. Tivemos aqui, durante o período de abril a julho, um pequeno abrandamento técnico, sobretudo, podemos ver no gráfico semanal, que foi pouco mais do que uma consolidação no gráfico semanal. Uma vez mais também tivemos depois aqui a ativação de um pequeno padrão aqui já no gráfico diário, que deu depois origem ou sustentou o movimento de médio prazo ascendente. Temos nesta fase então o título, como eu dizia, a lutar com os máximos, temos a quebrar o título, a quebrar uma consolidação ou a atacar pelo menos uma consolidação aqui de médio prazo. É bastante provável que caso se confirme esta quebra em alta da zona de resistência, tenhamos um potencial rally, pelo menos um pequeno rally ascendente. Vamos ver, ainda não existe uma quebra definitiva da zona de resistência, existe ainda a possibilidade de haver aqui uma pequena retração técnica. No que ao gráfico horário diz respeito, tivemos também aqui uma sinalização de força depois da quebra deste range de lateralização de curto prazo. Houve então a galvanização ascendente e foi a partir daí que houve a quebra desta pequena resistência, pequena grande resistência. Vamos então continuar a vigiar a Vinci para vermos o que é que os próximos dias nos trazem. Passando às construtoras portuguesas, nomeadamente à Mota-Engil, uma palavra importante para aquilo que se tem vindo a falar nos últimos dias relativamente à forte ineficiência do nosso mercado. É sabido que a Mota-Engil começou o rally ascendente antes de se saber muito bem o que é que se passava. Depois de sair a notícia, percebeu-se o que é que se estava a passar. Houve muitas queixas por parte dos pequenos investidores relativamente a esta situação. É de facto uma situação bastante lamentável. Há uma fuga de informação tremenda, mas, verdade seja dita, não é algo que seja propriamente novidade para aqueles que investem no mercado português. Repare-se, para mim, na minha opinião, é muito provável que esta fuga de informação já tenha começado aqui quando se deu o toque na zona de suporte, todos estes dias verdes. Enfim, foi certamente acentuado no dia 23 de outubro e acabou depois por hoje ter tido um aumento significativo de volume, já com o mercado mais consciente daquilo que é a realidade. Em termos técnicos, tivemos então aqui um falso breakout descendente. Eu falava nessa possibilidade também na altura, termos aqui um breakout, mas depois termos uma recuperação ascendente. Foi isso que aconteceu. Neste momento temos então o título a fazer uma pequena reação de curto prazo. Repare-se, temos aqui inclusive algum espaço de manobra no que diz respeito à projeção após quebra em alta do padrão de consolidação. É bastante possível que tenhamos aqui uma aproximação ao... Não lhe chamaria linha de tendência descendente, mas ao movimento descendente, à trajetória descendente. Temos aqui uma bandeira então com uma projeção potencial de 25%, só ainda andamos cerca de 10%, existe ainda cerca de 15% de progressão potencial. Seria bastante importante que, além de nos aproximarmos da zona de projeção desta bandeira, que tivéssemos também, que a Mota-Engil tivesse força suficiente para quebrar os 2,77. Seria nesta fase muitíssimo importante, porque reverteria todo aquele cenário de máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior que temos vindo a assistir desde há muito tempo atrás, desde junho de 2014. Seria então muitíssimo importante que o tivéssemos. Por outro lado, se não acontecer, podemos pôr em risco, sobretudo se houver a quebra em baixa dos 1,81, podemos pôr em risco toda esta trajetória. Eu neste momento estou relativamente confiante no que diz respeito à Mota-Engil. Tivemos aqui uma base não tão extensa como aquela que tivemos em 2012, mas ainda assim uma base bastante interessante do ponto de vista técnico em termos de progressão.
E se de facto o título tiver força suficiente para ultrapassar a marca dos 2,78 em alta, então temos muito espaço de crescimento potencial e seria fundamental para a Mota-Engil que tal acontecesse. Seria também muito importante para o mercado português se esse sinal positivo surgisse. Vamos então ver, sendo que para já então numa ótica de médio prazo estou relativamente otimista. A Mota-Engil acabou por galvanizar-se aqui após esta pequena consolidação, esta pequena inversão aqui no gráfico horário não foi muito significativa. É mais fácil de olharmos na Mota-Engil para o gráfico de 4 horas, acaba por ser um pouco mais visível, dada a falta de liquidez no intraday. Não é óbvio, mas acabamos por ter aqui uma sinalização de inversão, consolidação, essa sim bastante clara, e depois quebra em alta. Nesta fase já estamos acima do anterior máximo. Como eu digo, estou bastante otimista aqui no que diz respeito ao Mota-Engil. Tivemos um pico de volume na quebra, pelo menos de uma aproximação à zona dos 2.6, 2.7. Estou otimista. Vamos ver então o que é que nos traz o mercado, sem esquecermos a situação política nacional, como é óbvio, pode complicar aqui um pouco as nossas contas. Terminando aqui na Teixeira Duarte, a Teixeira Duarte tem vindo a apresentar alguns sinais de desinteresse por parte dos investidores. Tinha deixado aqui na última análise a possibilidade de um de dois caminhos se virem a concretizar. Ou teríamos a quebra em alta da zona de resistência, ou teríamos a quebra em baixa desta zona de suporte, sendo que o mais provável estatisticamente seria o suporte acabar mesmo por quebrar em baixa. Nesta fase estamos ainda pendentes de uma resolução, tanto poderemos ter uma quebra em baixa como uma quebra em alta. A apatia que se faz mostrar, que pode ver-se também pela diminuição significativa de volume. Neste momento o volume é quase ridículo, perdoem-me a franqueza, poderá eventualmente ser sinalizador de uma base, da construção de uma base. Não será ainda suficientemente alongada para nos trazer algumas expectativas, mas se eventualmente tivéssemos um cenário deste género, uma continuação aqui do movimento descendente e depois gradualmente ir ganhando força até quebrar a zona de resistência em alta, então teríamos uma fantástica notícia para a Teixeira Duarte, uma sinalização de força, que seria de melhor poderia acontecer nesta fase. Muito mais importante, na minha opinião, do que termos para já, por exemplo, durante esta semana, 2, 3 velas verdes que acabassem por significar a quebra em alta. Seria muito mais importante termos uma inversão da apatia para interesse e depois este interesse gerar então sinais de força suficientemente significativos para levar o título a novos máximos. Para já falta ainda então essa definição. Esta definição poderá, num cenário extremista, levar semanas, meses a acontecer, por isso há que ter paciência. Não há para já sinais de compra ainda na Teixeira Duarte, por isso há que esperar pacientemente porque estes sinais apareçam. É então tudo em relação ao setor da construção. Obrigado pela atenção e o resto de boa tarde.